Quarta-feira histórica no Brasil, por 61 votos a 20, Senado Federal caça mandato de Dilma Rousseff. E Michel Temer assume presidência poucas horas após o impeachment. O que esperar de Temer? Principais projetos incluem as reformas trabalhista e previdenciária e também o ajuste fiscal. Veja também, termina hoje o prazo para negociar dívidas com o GDF. Gás de cozinha vai subir 7%. E ainda, mãe dá à luz dentro da casa onde mora em Taguatinga. Notícias da quarta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Dia histórico para o Brasil. Foi aprovado hoje o impeachment de Dilma Rousseff. A Juliana Cury já está aqui ao vivo e tem outras informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Então, foram duas sessões hoje no plenário do Senado, não é isso? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. De fato, dia 31 de agosto de 2016 ficará para sempre marcado na história do país. E foi isso mesmo. Na verdade, a votação foi dividida em duas etapas. Primeiro, os senadores votaram o impeachment em si, a perda de mandato de Dilma Rousseff, e depois eles votaram em separado a questão da inabilitação dos direitos políticos dela. Por 61 votos a 20, o impeachment foi aprovado e por 42 votos a 36, os senadores mantiveram os direitos políticos de Dilma. Na prática, o que isso significa? Ela pode votar, pode ocupar postos na administração pública e poderia até disputar eleições. Eu digo poderia, Carol, porque ainda há essa polêmica de que não se sabe se ela se tornaria ou não inelegível por causa da lei da ficha limpa, já que sofreu um processo de impeachment. Essa votação aconteceu em duas etapas porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que é quem comandou toda essa sessão, aceitou um requerimento elaborado pelo PT pedindo justamente essa votação em separado. Isso causou uma certa polêmica entre os senadores. Alguns consideraram inconstitucional que essas condenações não poderiam ficar separadas e chamou a atenção a fala do senador Fernando Collor, que sofreu impeachment em 1992 e diz que se sentiu humilhado porque naquela época, pela diferença de tratamento do processo dele naquela época e também agora do processo de Dilma. Lembrando que Dilma Rousseff foi condenada por ter cometido crime de responsabilidade fiscal pelas pedaladas fiscais e por ter assinado decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. Mais cedo, no Palácio da Alvorada, Dilma Rousseff falou com a imprensa sobre todo esse processo. Ela disse que esse é o segundo golpe de Estado que enfrenta na vida, que essa foi uma eleição indireta, uma fraude a qual prometeu recorrer em todas as instâncias e disse que haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer, foram palavras dela. O presidente Michel Temer também falou mais cedo em uma reunião ministerial. Ele disse que golpista é quem derruba a Constituição, cobrou afinco no trabalho dos ministros e disse que uma das prioridades do governo dele nesse primeiro momento será a geração de empregos. Temer viaja agora à noite para a China, onde participa do G20 e às 4 horas da tarde foi a posse dele. Vamos ver na reportagem como é que foi? Cerca de 2 horas depois da aprovação do impeachment pelo Senado, o Congresso Nacional já se preparava para a cerimônia de posse. No Salão Nobre, os dragões da Independência estavam posicionados para receber Michel Temer, que chegou acompanhado de aliados. E o grupo ia se aglomerando cada vez mais até a entrada do plenário do Senado. Na mesa, Temer foi recebido pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Renan abriu a sessão e a banda dos fuzileiros navais tocou o hino nacional. Em seguida, Michel Temer prestou o juramento constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E então, Michel Temer foi declarado empossado. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil
o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer para o período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. A cerimônia foi rápida, durou pouco mais de 10 minutos e não houve discurso do presidente Michel Temer. Os senadores que votaram contra o impeachment de Dilma Rousseff também não participaram da posse. Manifestantes a favor de Dilma Rousseff protestaram contra o impeachment. Teve até empurra contra a imprensa, veja. Um grupo com cerca de 200 manifestantes contra o impeachment assistiu à votação do Senado por um telão montado no Palácio da Alvorada. O resultado, que afastou definitivamente Dilma Rousseff da presidência da República, deixou apoiadores dela emocionados. Algumas pessoas não conseguiram segurar as lágrimas. Houve um princípio de confusão. Manifestantes partiram para cima de jornalistas. Momentos antes do julgamento final do processo de impeachment, manifestantes a favor de Dilma também protestaram na esplanada dos ministérios. Agora vamos ao vivo à Praça dos Três Poderes saber como está o trânsito na esplanada. A repórter Camila Lopes tem as informações. Camila, boa noite, seja bem-vinda novamente. E aí, a PM já liberou o trânsito por aí? Boa noite, Carol. Já sim, todas as pistas já estão liberadas e hoje a interdição, a gente pode ver, foi um pouco diferente do que a gente acompanhou nos outros dias. Ela começou ali na altura da Catedral, sendo que nos outros dias ela era um pouco antes da rodoviária do Plano Piloto. E pelo que a gente viu, teve bastante congestionamento. O reflexo foi claro, né, na vida dos trabalhadores que têm que acessar essa área central do Distrito Federal para poder trabalhar. Muitos tiveram que optar aí por deixar o carro nas vias laterais, que ficam aqui nos anexos da esplanada dos ministérios, e aqueles que vieram da rodoviária tiveram que descer de lá e vir andando até o trabalho. E hoje, Carol, como a Juliana falou, teve a posse de Michel Temer e ele já começa aí com um protesto. Tem um protesto marcado agora para as 7 horas da noite aqui na esplanada contra o presidente Michel Temer. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Camila. CPI da Saúde. Hoje os parlamentares ouviram o ex-diretor do Fundo de Saúde do Distrito Federal, Ricardo Cardoso. Ele negou participação no esquema de propina na Câmara Legislativa, denunciado por Liliane Roriz. Veja. Foi a primeira sessão depois que os deputados Bispo Renato Andrade, Cristiano Araújo e Júlio César pediram o afastamento da comissão. Eles foram citados em áudios divulgados por Liliane Roriz, que registraram Celina Leão e o ex-secretário-geral da Câmara, Valério Neves, falando sobre a mudança de finalidade de uma emenda parlamentar que direcionou 30 milhões de reais da sobra orçamentária da Câmara para um grupo de 6 empresas que prestam serviço de UTI. Parte dos recursos teria sido repassada para os deputados da mesa diretora. Ricardo Cardoso é suspeito de também integrar o suposto esquema de corrupção na área de saúde. Ricardo Cardoso foi exonerado da direção do Fundo de Saúde do Distrito Federal em junho deste ano. Uma das suspeitas é que ele usava o cargo para beneficiar empresas da família dele que tem contrato com o GDF. O ex-servidor nega a acusação. Isso não existe. Não houve favorecimento. O que eu fiz foi cumprir a lei aprovada. Chegou um crédito e a gente executou. Ricardo Cardoso é mencionado num organograma entregue pela presidente do Sindisaúde, Marli Rodrigues, aos deputados, como o responsável pelo esquema de desvio junto com 2 distritais, Cristiano Araújo e Robério Negreiros. Ele também foi apontado como suspeito de desviar verba federal para o pagamento de UTIs. Os recursos federais, eles são disciplinados por portaria do ministro de Estado da Saúde e são liberados do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo de Saúde do Distrito Federal de forma regular e automática e transparente. Uma mulher deu à luz dentro do banheiro da casa onde mora essa madrugada na QNE 12, em Taguatinga Norte. Os bombeiros foram chamados, mas ao chegarem ao local, a criança já havia nascido graças à ajuda do pai.
Os militares cortaram o cordão umbilical da recém-nascida e fizeram os primeiros socorros. Mãe e filha passam bem, viu? As duas foram encaminhadas ao hospital de Taguatinga. O período chuvoso está chegando. De acordo com o IMET, já há previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira e nos próximos dias. Por isso, a atenção com o mosquito Aedes aegypti deve ser redobrada. É nessa época que ele se reproduz com rapidez e aumenta também a preocupação com as doenças transmitidas pelo mosquito, como a dengue e o zika vírus. Céu nublado, chuva à vista e com ela a possibilidade de acúmulo de água e novos criadouros do mosquito Aedes aegypti. O Elivelton e a Emily sabem bem a preocupação que isso traz. Ela ficou grávida em dezembro do ano passado, quando casos de zika apareceram cada vez mais. E para proteger não só a esposa, mas também o Samuel e a Emanuele, todo cuidado era pouco. E a gente teve que se organizar. Toda vez que ela saía era uma blusa, era uma calça, repelente. Lá em casa o perfume era repelente. E sabe o que ele fazia cada vez que era noticiado mais um caso da doença? O coração apertava e desligava a televisão para não preocupar. Mas evitar falar da doença não mudava em nada a situação. Foi então que a luta contra o Zika vírus ganhou mais um reforço: os exames. Desde o início do ano, laboratórios têm disponibilizado exames que facilitam e muito o diagnóstico do Zika. Parte dos 172 casos confirmados da doença este ano do Distrito Federal foi confirmada por meio de 3 tipos de testes: o PCR, o IgG e o IgM. A diferença entre cada um deles está em identificar se o vírus ainda está no sangue ou não. Tudo indica que até o 5º dia ainda há viremia, ainda há vírus presente na circulação, então o PCR seria o exame de melhor opção. A partir do 7º dia, o vírus normalmente desaparece e o melhor exame seria o IgM. O IgG ele tem o objetivo por detectar que houve um contato prévio com o vírus. Mesmo não alterando o tratamento do paciente, em caso de confirmação da doença, o teste facilita que as grávidas tenham um acompanhamento mais aprofundado. A doença realmente não tem tratamento, mas especificamente nos casos das gestantes, um teste desse positivo indica que a gestação ela tem que ser seguida de mais perto para ver se vai haver complicações no feto. Pois é, o mais importante mesmo é evitar de qualquer forma a proliferação do mosquito, já que o Aedes aegypti transmite, além do Zika, dengue e febre chikungunya. Cresceu o número de mulheres flagradas bêbadas ao volante em Brasília, segundo um levantamento feito pela PM. O índice foi 11 vezes maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Subiu de 7 para 83 casos. Em 2015, no total de multas, as mulheres representam 300 casos. Só no primeiro semestre de 2016, esse número chegou a 324 notificações. Prepare o bolso, o preço do botijão de gás de cozinha vai aumentar a partir de amanhã. O reajuste será de 7%. Aqui no Distrito Federal, o aumento deve variar de R$ 12 a R$ 15, dependendo da região administrativa. Com isso, o valor total do botijão pode chegar a R$ 90. A Associação Brasiliense das Empresas de Gás afirma que o ajuste é anual. Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça condenou 3 empresas que distribuem gás de cozinha por formação de cartel. A Liquigás, Supergasbras e a Nacional Gás terão que pagar R$ 250 mil cada uma por danos morais coletivos. Termina hoje o prazo para a negociação de dívidas com o GDF. A repórter Camila Lopes volta ao vivo com outras informações para a gente. Camila, o contribuinte pode fazer essa negociação pela internet até que horas, hein? Carol, até 11h59 da noite, né? Então tem que correr atrás para não deixar chegar ali no último minuto. E vale lembrar que o contribuinte tem 10 opções de pagamento, incluindo o pagamento à vista. Para saber como é que são essas formas de pagamento, basta ele entrar no site www.fazenda.df.gov.br. Vale lembrar também que, nesse caso, não tem renegociação de dívidas que tem órgãos como SEB, CAESB e DETRAN. Vale apenas com órgãos como IBRAM,
como o Procon e também com o DF Trans. Então, lembrando, 11h59 da noite de hoje, é só acessar o site www.fazenda.df.gov.br. Carol, sem deixar ir para o último minuto. Volto com você, Carol. Boa noite. Tá bom, Camila. Obrigada. Boa noite para você também. Agosto está no fim e logo começa um mês que dá boas-vindas à primavera. Setembro também é marcado pelo espetáculo dos ipês brancos e amarelos. Um cenário que que a gente só vê nessa época do ano. O céu azul de Brasília parece mesmo moldura perfeita para obras de arte da natureza. O branco das flores se mistura ao das nuvens. O amarelo vibrante ilumina e confirma toda a fama que eles têm. Os ipês são verdadeiros símbolos da capital. As flores famosas têm época certa para aparecer entre os meses de maio e setembro. Mas, em agosto, o brasiliense pôde acompanhar uma situação inusitada e viu florescer ipês amarelos e brancos ao mesmo tempo. No Cerrado, a gente tem esse período seco, né, muito pronunciado. Então, a planta, ela pode até morrer, a planta, no caso, que ela estando emitindo essa flor, ela vai logo em seguida fazer a produção da semente, então vai estar disseminando essa espécie. Então é uma defesa que a planta tem para que ela não venha a extinguir as espécies. São mais de 600 mil ipês espalhados pela cidade. Neste viveiro, diversas espécies são cultivadas e doadas para a população. Ano passado, só os ipês a gente chegou a doar quase umas 8 mil mudas. Esse ano a gente está pretendendo fazer a doação pelo menos de 8 a 10 mil mudas. Mas, assim como eles encantam no primeiro olhar, também dão adeus rapidamente. As flores dos ipês têm vida curta, duram no máximo 2 semanas e vão embora deixando saudades. Quem quiser uma muda de IP, basta ligar no 3468-9430. O Sindicato dos Policiais Civis do DF rejeitou a proposta de reajuste salarial apresentada pelo GDF. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Quase 15 dias após a entrega dos cargos dos policiais civis, carreatas e assembleias, o governo apresentou 2 propostas de ajuste salarial para a categoria. Nenhuma foi aceita. Segundo o Simpol, nem a porcentagem proposta, nem a data do primeiro pagamento satisfazem a categoria, que esperava um ajuste ainda nesse ano. A primeira proposta apresentada em assembleia hoje à tarde foi de 33%, divididos em 6 anos, acordo imediatamente rejeitado. Horas depois, o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, convocou uma nova reunião sem a presença do sindicato e ofereceu 37% de reajuste pago em 4 parcelas. A primeira delas seria de 7% a partir de janeiro de 2018. De acordo com o Simpol, nesta quinta-feira, membros do Sindicato e da Polícia Civil se reunirão em assembleia no Buriti para decidir se haverá paralisação ou greve da categoria. Em caso de paralisação, apenas casos de homicídio, estupro e flagrantes serão atendidos, mas se houver greve, nem mesmo esses casos terão o apoio da Polícia Civil. De volta com você, Carol. Boa noite, até amanhã. Tá bom, João. Obrigada. Boa noite, até amanhã. Veja a seguir, Festa do Morango terá concurso de pratos elaborados com a deliciosa fruta? Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.